Olá, minha gente, paz seja convosco. Sejam bem-vindos ao programa Tempo de Vitória, que começa mais um dia para abençoar a sua vida. No programa de hoje nós temos uma palavra especial do coração de Deus para o seu coração. Você fique ligado e acompanhe comigo. Eu tenho certeza que Deus vai te dar estratégias, que Deus vai falar ao teu coração. Enfim, Deus vai te direcionar a uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, tá bom? No finalzinho do programa, eu volto aqui para orar, para abençoar a sua vida, claro, para concordar com a tua oração, concordar com a vitória de Deus sobre você. E eu quero, na abertura do programa de hoje, deixar aqui, desde já, eu tenho um alerta muito importante para você cristão, para você evangélico, para você cidadão de bem. Mas de forma especial, eu quero falar aqui com cristãos e também com evangélicos, né? Cristãos, quando eu menciono essa palavra, e envolvo inclusive os nossos irmãos da Igreja Católica. Então, por favor, não sai daí não, fica comigo até o finalzinho do programa, porque eu tenho um negócio muito importante para falar para você, principalmente você que é da cidade de Itapetininga. Não sai daí não, daqui a pouquinho eu estou de volta. E pelo poder do Espírito Santo, que já é real nesse lugar que nós reunimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, Gênesis 15, versículo número 5, mudando de mentalidade. Então o levou para fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse: assim será a tua semente. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. É interessante, irmão, a gente falar sobre mudar de mentalidade. Isso tanto para pastores como principalmente para cristãos de uma forma geral, porque se existe uma coisa que é difícil nessa vida, é a gente quebrar paradigma, né? É aquilo que vem sendo feito há anos e anos, sempre do mesmo jeitinho, sempre da mesma forma, e de repente, pum, aquele estouro, de acordo com a necessidade, né? Ou até mesmo por opção, você vai lá e tenta quebrar aquele paradigma e mudar aquela realidade. A gente vive isso em todas as áreas da nossa vida. A pessoa às vezes está trabalhando, pode chegar no trabalho dela e o patrão tem mudado todo o esquema do negócio, da maneira como funciona, e aí ela tem duas alternativas: ou ela se adequa com aquilo que está fazendo, quebrando o paradigma, ou ela vai sair da empresa e vai perder o seu emprego. Isso se aplica na nossa vida espiritual, isso se aplica na nossa vida sentimental, na nossa vida familiar. Quebrar paradigmas não é fácil. Uma pessoa, quando ela se converte, ela está quebrando o paradigma. Por que a palavra, a gente usa o termo conversão? Conversão é a mesma coisa que mudança, seria uma mudança de roda. Ou seja, a pessoa que se converte, ela está quebrando o paradigma na vida dela. Ela está deixando de ter uma vida espiritual como ela tinha um tempo atrás, e está se convertendo, mudando a rota da sua vida para passar a ter uma vida com Cristo, uma vida santificada pelo sangue que Ele derramou por nós, madeira do Calvário. Isso não é fácil, e por isso é quebrar o paradigma. Eu aprendo o seguinte, que a gente é aquilo que a gente come, tanto fisicamente como espiritualmente. Uma pessoa que tem um pouquinho mais de peso, ela é assim devido ao alimento que ela come. A pessoa que é um pouquinho mais magra, a tendência é que coma menos ou que coma coisas mais saudáveis. Mas eu quero trazer isso para a nossa vida espiritual, porque espiritualmente nós também somos aquilo que nós comemos, e isso é muito sério. A pergunta que eu deixo para você refletir aqui na noite de hoje é justamente essa: quem é o seu referencial?
quem é o seu pastor, quem é a autoridade de Deus sobre a sua vida, qual é a comida espiritual que você está comendo. Isso é muito sério, meu irmão. Se você comer uma comida ruim, você vai se enfraquecer, você vai prejudicar a sua saúde espiritual. Mas se você comer uma comida boa, se você comer uma comida saudável, como eu costumo dizer, o pão quentinho que desce do céu no altar, você vai estar forte para enfrentar as lutas, vai estar forte para enfrentar as batalhas da vida e vai sair como vencedor e vencedora com toda certeza em nome de Jesus. Eu aprendo que comida de campeão de Deus, comida de vencedor de Deus, tem que gerar 3 coisas na nossa vida: energia, resistência e velocidade. Como assim, pastor? Energia é aquele negócio de a gente dizer show para a preguiça e da gente dizer também show para as desculpas. Meu irmão, a gente não pode viver uma vida dando desculpa por tudo. Quando acontecem as coisas, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade e partir para cima com energia, com vontade, por um motivo só: Deus está conosco e a certeza da vitória já é nossa, já é garantida. Resistência é para aguentar até o final. Quanta gente desiste no meio do caminho, quantas igrejas fecharam no meio do caminho, quantos pastores desistiram no meio do caminho. Irmãos, a estatística é triste e é altíssima de pastores que têm entregue os seus ministérios e desistido de tudo, porque a pressão do pastorado é muito grande. Você está à frente de uma obra, você está lidando com vidas, você presta conta a superiores, tudo, enfim, o pacote completo pastoral, ele é um tanto quanto pesado, e não é fácil de carregar, mas com Deus a gente chega lá. Com alimento bom, a gente gera energia e a gente gera resistência para chegar até o final. Sabe por que Deus confiou o ministério que você está na tua mão? Porque Ele acredita em você para exercer esse ministério. Ele acredita que você é capaz de chegar até o final. Ele acredita que você tem potencial. E aí você fala: pastor, eu acho que não tem. Ele capacita, porque o ditado diz que Ele não escolhe só capacidade, mas Ele capacita quem Ele escolhe. Então, se Ele te escolheu, Ele vai te capacitar para você cumprir a vontade dEle nessa terra e chegar ao final da tua caminhada, ao final da tua trajetória, em nome de Jesus Cristo. Você não vai desistir no meio do caminho, não. Você não vai parar na metade, não. Você vai até o final, em nome do Senhor Jesus. Dias atrás, eu vi um vídeo muito antigo de um corredor de atletismo. Se eu não me engano, o nome dele é Robert Raymond. E esse cara estava se preparando para disputar uma Olimpíada. E ele se preparou muito, muito mesmo. Se dedicou tanto que se machucou e perdeu de participar de uma Olimpíada. Ele não desistiu, ele continuou treinando. Primeiro se tratou, se curou, e nós sabemos que a Olimpíada é um evento que acontece de 4 em 4 anos. Então ele perdeu de correr uma só daqui em 4 anos para ele correr outra. E ele não desistiu, ele continuou treinando sério, treinando pesado. 4 anos se passaram e ele chegou a correr aquela Olimpíada. Ele foi para a marca, para a linha de partida. A partida foi dada, ele começou a correr, ele era o primeiro da prova e ele se machucou no meio da prova. Era o primeiro, estava perto da linha de chegada, um pouquinho mais da metade do percurso. Ele já tinha corrido e se machucou. E sabe o que ele faz? Ele continua, obviamente os corredores que estavam atrás dele todos ultrapassaram, e ele continuou a corrida mancando. E ele foi até o final mancando. E os paramédicos entraram dentro da pista para tirar ele. E ele dava sinal para os caras que ele não queria sair. E falava: não posso terminar, não posso terminar. E continuou mancando naquela pegada. De repente a câmera mostra um cara correndo da arquibancada. O cara pulou a arquibancada e entrou correndo em direção ao corredor. E os seguranças
por isso que eu sempre falo, eu tenho aqui obreiros e obreiras que estão aqui hoje na minha igreja, você pode perguntar para eles, falo dos meus treinamentos de liderança, como também nos cultos que eu prego na igreja que eu sou pastor. Se tem uma coisa que o crente precisa aprender, é orar, jejuar e se preparar para enfrentar uma batalha. Sabe por quê? Porque o grande problema de muito crente é que não se prepara para enfrentar a batalha, pastor Adores. Não se prepara. Quando está tudo bem, acomoda. Quando está tudo bem, descansa. Quando está tudo bem, oração é de 5 minutos. Quando está tudo bem, não é a Bíblia, pastor Adores. Aí apela para a caixinha de promessas, que é muito mais fácil, tira um versículo lá e acha que está fazendo a América, né? Mas quando o calo está apertado, aí é oração de 1 hora. Aí se o pastor fizer campanha 3 da madrugada na igreja, está lá às 3 da madrugada para orar com o pastor. Se tiver vigília no monte, está lá no monte orando. Aí ler a Bíblia já não é gostoso. Aí a Bíblia fica com todo o respeito. Ela se torna um desodorante que não sai debaixo do braço do camarada. Aí ele leva para onde ele vai. Ele leva a Bíblia para o trabalho. Se ele tiver curso, escola, faculdade, ele leva a Bíblia lá. Na hora do intervalo ele está lendo. Por quê? Porque a situação está apertada para o lado dele. Agora, por que a gente não faz isso quando está tudo bem? O grande problema de muitos crentes é que não se prepara para enfrentar a luta. Quer se preparar na hora da luta. Na hora da luta não dá para se preparar, na hora da luta tem que lutar. Existem situações na nossa vida, decisões que nós temos que tomar, que necessitam de uma velocidade grande, que não podem esperar tempo, que envolvem a vida de outras pessoas às vezes, principalmente para você que exerce algum ministério, que exerce algum cargo de liderança na tua igreja. Tem decisão que você tem que tomar na hora, e não dá tempo de pensar muito, não dá tempo de ligar para o melhor amigo para pedir um conselho. E por isso nessa hora você tem que estar preparado, que se você se preparou lá atrás, o Espírito Santo vai te dar na hora o direcionamento que você tem que tomar, e a decisão que você tomar certamente vai ser a melhor possível. A gente precisa aprender a fazer sacrifício, porque sacrifício libera poder e libera influência na terra. O diabo sabe disso. O diabo sabe disso. Que sacrifício libera poder e influência na terra. E a prova disso é que ele ensina os feiticeiros dele a se cortarem. Os caras se sacrificam, derramam do próprio sangue em obras que vão fazer para destruir a vida de outras pessoas. Agora, a cretalhada acha que Jesus já fez o sacrifício, aí eles não precisam fazer mais nada. É tudo na costa de Jesus. Não, Jesus já morreu por mim, Jesus já levou a cruz, Jesus já levou o sangue dele, eu não preciso fazer nada. É óbvio que Deus não quer sacrifício de todo da nossa parte. Deus nunca vai mandar ninguém se importar e derramar o próprio sangue. E isso Jesus já fez por nós. Mas a nossa parte sacrificial, como a Bíblia nos ensina, sacrificar o nosso corpo, um sacrifício vivo, santo e agradável, isso nós temos que fazer. Tem crente que já não sabe mais o que é jejuar, não sabe o que é fazer uma consagração. E quando a gente se sacrifica por algo, por alguma coisa, tenha certeza, irmão, que Deus começa a trabalhar em nosso favor, porque Ele reconhece o sacrifício. Deus reconhece. Escute isso aqui. Mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. A palavra de Deus, se você segui-la, se você colocá-la em prática, ela vai te levar a um lugar de vitória. Ela vai te levar ao lugar da promessa de Deus. O lugar onde os milagres acontecem, onde as portas se abrem, enfim, onde você conquista aquilo que você tanto tem orado, aquilo que você tanto tem pedido para o Senhor. Eu costumo dizer que a palavra de Deus ela é como um livro de receita. O livro de receita, quando você quer comer alguma das receitas que está naquele livro, não adianta você abrir ele, colocar ele dentro do forno e achar que você vai lá 1 hora depois e a receita vai estar pronta. A Bíblia é a mesma coisa.
Não adianta ela estar na tua casa com a página aberta no Salmo 23 ou 91, achando que aquilo vai trazer alguma proteção ou vai fazer algo de diferente por você ou pela sua família. A Bíblia, ela foi feita para ser lida e foi feita para ser colocada em prática. É livro de receita. Quando você coloca em prática o que está no livro, você come aquilo que está no livro. Bíblia é a mesma coisa. Quando você coloca em prática o que está escrito nela, você vive aquilo que está escrito nela. Tá bom, meu querido? Vale a pena você viver a palavra de Deus na sua vida. Bom, antes de eu orar, fica aí comigo até o finalzinho, que no finalzinho eu vou orar e vou abençoar a tua vida. Quero só dar um alerta muito importante, muito rápido para você que é cristão, para você que é cidadão de bem. Escute isso aqui. Aqui na nossa cidade, há um tempo, houve um projeto de lei para coibir o barulho em casas noturnas, casas que trabalham à noite. Esse projeto foi retirado de pauta, acabou não sendo levado adiante, enfim. O que me chama a atenção e que eu quero deixar claro aqui, nós temos que ter um cuidado muito grande com um projeto como esse. O projeto tem que ser muito bem especificado. Por quê? Porque as igrejas, tanto católicas como evangélicas, em sua esmagadora maioria, elas têm cultos noturnos. Assim como casa noturna trabalha à noite, os cultos nas igrejas, em sua maioria, uma ou outra, mesmo as missas, acabam tendo seus eventos de manhã, alguma ou outra, mas em sua maioria esmagadora, são cultos e missas noturnas. O que esse alerta tem a ver com nós? Se uma lei como essa, contra a casa noturna, é aprovada, por tabela, pode acabar chegando na igreja. E aí, meu irmão, a situação fica complicadíssima. Escute isso aqui. Para você fazer uma vedação de som com espuma, a espuma mais barata vendida no mercado hoje, essas espumas que normalmente os estúdios usam, ela custa $14 o metro. $14 o metro. Agora, hoje, olha, o dólar está batendo em quase R$4. Ou seja, gente, você já pensou o valor que as igrejas teriam que gastar para fazer as suas vedações, para interferir que o barulho saia para fora do local de culto? Então, gente, por que eu estou falando tudo isso? A lei foi retirada de pauta aqui dentro da cidade de Itapetininga. Eu acredito que a gente tem ali uma bancada suficiente de cristãos e evangélicos, graças a Deus, que vão tentar argumentar ou colocar algumas especificações nessa lei, colocar algumas emendas para que a igreja não seja atingida. Mas por que eu estou falando isso aqui no programa e estou deixando isso muito, muito, muito bem claro? É porque esse ano de 2016 é ano de eleições. Nós teremos as eleições municipais. Agora, eu sei que é muito cedo para falar ainda, nós estamos aí nos dias de carnaval, então as igrejas estão envolvidas com os seus retiros, o povo carnavalesco está pulando o carnaval, enfim, ninguém está pensando em eleição agora, Muita gente viajando, mas daqui a pouco, o tempo, vocês sabem como anda acontecendo, os dias estão se abreviando. Daqui a pouco você cochila, você fecha o olho, já foi fevereiro, já estamos em março, abril. Esse ano é ano também das Olimpíadas, Olimpíadas vão, aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, vão chamar muita atenção de toda a mídia nacional. Então a eleição acaba saindo um pouco de foco. A hora que você abriu o olho, chegou a eleição. Então, meus queridos e minhas queridas, nesse momento a única coisa que nós podemos fazer é orar. Orar e já começar a pensar com carinho, com atenção. Esse ano é ano de eleição para prefeito e vereadores. E olha, eu vou dizer para você, você pode até não acreditar no que eu vou falar, é um direito teu, mas para nós cristãos é mais importante o voto do legislativo, o voto do vereador, do que o voto do executivo, o voto do prefeito.
É, meu filho, é isso mesmo que você ouviu. É mais importante o voto do legislativo do que o do executivo. Sabe por quê? Porque o voto do legislativo, ele é o voto feito por classes segmentadas. Ou seja, nós temos evangélicos que nos representam lá. A igreja que eu sou pastor, Igreja do Evangelho Quadrangular aqui de Itapetininga, por exemplo, ela tem lá o seu representante, que é o vereador Bispo André, entendeu? É ele quem está lá, inclusive ele foi determinante para segurar essa lei que seria aprovada a respeito aí da vedação de sons em casas que trabalham durante o período noturno, como inclusive a igreja. E eu louvo a Deus por a gente ter um representante lá, como tem outras igrejas que tem outros representantes lá também, enfim. Por que o legislativo é mais importante que o executivo? Porque é o legislativo que faz as leis, é o legislativo que aprova as leis que vêm do executivo. É, meu filho, o negócio é sério. Eu acho que não adianta você olhar a religião do prefeito que você vai votar. Não é o ideal, porque às vezes o cara pode dizer que é evangélico ou que é católico e depois fazer jogo com o ímpio lá dentro, entendeu? Mas o executivo não faz nada sem aprovação do legislativo. Então, por favor, desde já eu digo para você, o voto mais importante que você tem nesse ano de 2016 é o voto para vereador. É minha função como pastor, é minha função usar esse canal que Deus colocou aqui nas nossas mãos, que é esse programa de TV, para orientar o povo de Deus, orientar o povo cristão. Então, fica de olho, né, em quem a tua igreja vai apoiar. Fica de olho. Não entre, eu vou citar para você aqui para encerrar, porque o tempo é curto, o tempo voa. Não entre em duas situações. Duas situações são perigosíssimas para a igreja. Quais são elas? Primeira, pessoas ímpias que dizem que vão ajudar a igreja. Se candidato fala, olha, eu não sou evangélico, né, mas eu quero ajudar a igreja. Cuidado, porque nessa hora atrás de voto, todo mundo promete, todo mundo quer ajudar. Então preste bem atenção. Segunda coisa, não entre no jogo maldoso de pessoas que dizem assim, olha, esse negócio de pastor, ser candidato, isso daí não é de Deus. Mentira, preste atenção no que eu vou dizer para você. E eu falo aqui com todas as letras, dando com a cara limpa, dando minha cara a tapa, porque eu não sou candidato a nada, nunca fui candidato a cargo público nenhum e nem quero ser. Então escute isso aqui que eu vou dizer para você. A política, ela não muda ninguém. Política não muda ninguém. Tem gente que fala assim, não, eu tenho medo que pastor vai entrar na política e vai mudar. Política não muda ninguém. Política apenas revela quem a pessoa é. É isso aí, meu filho. Se o cara já é um bandido, a política vai só revelar para todo mundo que ele é um bandido. Mas se o cara é correto, ele vai ser um Daniel, um profeta Daniel no meio dos ímpios. Ele vai dar o exemplo lá. A política vai revelar que apesar do meio corrompido que ele está lá representando a Deus, ele está representando uma igreja, uma denominação, ele está representando um povo e está dando um bom testemunho. Não entre nesse jogo sujo, porque pessoas que querem ver o mal da igreja vão dizer isso daí. Não vote em pastor não. Negócio de pastor ser candidato não presta. Coitada da igreja, coitado do pastor, coitada da igreja se não tiver representante. Aí coitada da igreja. Entra uma lei como essa aí, que primeiro vai bater em casa noturna, mas lá na frente, lá na curva, como diz o ditado, vai pegar a igreja também. Aí eu quero ver pastores aí tendo que se virar, pagar 1 metro de espuma $14, entendeu? Com o dólar a R$4. É, meu filho, aí eu quero ver a chapa esquentar. Então, preste bem atenção. Você vai me ver em outros programas aqui, utilizando esse canal na internet, dando outros alertas aqui. Por favor, minha gente, vamos orar e vamos estar atentos, sabe? Eu vejo muita gente aí em épocas, né, diferentes do ano, saindo para a rua fazer protesto. Oh, vamos protestar para tirar o prefeito, protestar para tirar o presidente, protestar para tirar não sei o quê. Se você votar certo, você não precisa fazer protesto depois. Pense nisso, tá?
Se você votar certo, você não precisa fazer protesto depois. Voto para prefeito. Ouça as propostas do prefeito. Ele vai liberar a marcha gay. Tá bom, ele tem que governar para todo mundo, mas ele vai liberar a marcha para Jesus? Ele vai ajudar? O governo tem que ser para todos, o governo do executivo. Agora, o legislativo, cada classe tem a sua representação ali na Câmara. Então os evangélicos têm que colocar candidatos evangélicos lá. Tem que colocar. Não tem escolha não. Nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta se omitir. Entendeu? Eu acho interessante que aparecem os evangélicos essa hora, que parece que são anjos, né? Que não votam para ninguém, votam branco, votam nulo, gostam de se omitir nessa hora. Eu não vou me omitir, eu dou minha cara a tapa. Deus nunca vai me cobrar por omissão, porque eu faço a minha parte. Tá bom, meus queridos? Tá dado o recado. Em breve, mais capítulos dessa novela, que só vai se encerrar no dia 2 de outubro. Eu falo agora que vai chegar uma época que pela lei, 45 dias antes da eleição, aí eu não posso falar mais nada aqui no programa. Eu posso falar pela internet, mas aqui na TV eu não posso. Então, eu tenho que aproveitar agora, sabe? Então, fica atento, presta atenção, porque o negócio é mais sério do que parece. Tá bom, meu querido? Eu vou ficando por aqui e deixo, é claro, uma palavra profética para você. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que o mês de fevereiro que entrou agora seja o melhor mês da sua vida, seja um mês de portas abertas, seja um mês de milagres, seja um mês de grandes vitórias sobre você, sobre a sua família, no nome poderoso que é o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe você, meu amigo pastor. Deus abençoe as igrejas que estão participando aí desses retiros, e que Deus tenha misericórdia do Brasil em todos os sentidos. Que Deus livre o Brasil e as cidades do Brasil do caos social, e que o mau cheiro do pecado que é levantado por parte dessa nação no carnaval não acenda a ira do Senhor contra nós. Que Deus tenha misericórdia da gente. Deus abençoe. Até o próximo programa, querendo Deus.